Denominamos absolutismo o modelo de governo presente em larga escala na Europa do fim da Idade Média e início da Idade Moderna, onde o poder do rei era absoluto, não sendo regulado de nenhuma forma e por nenhuma instituição ou lei. Nesse sentido, mesmo havendo vários tipos de governos absolutistas na Europa, o absolutismo na França se tornou mais destacado e simbólico para o estudo da época, tanto por sua opulência quanto por sua duração e efeitos. O absolutismo francês, ainda que tinha raízes medievais, entra para a história como o movimento predominante moderno, uma vez que atravessa séculos da Idade Moderna, exercendo influência notória e política francesa. Essas raízes medievais remetem ao século X, quando Hugo Capeto se torna o governante do país, saindo de sua posição de vassalo mais importante da França, ocupando o trono e dando início à chamada dinastia capetinga, que governará a França com seus muitos representantes por cerca de 800 anos. Os governos da dinastia capetinga tiveram diversas dificuldades ao longo do tempo em manter o poder e levar o país ao fortalecimento. O mais sério percalço enfrentado foi provavelmente a chamada Guerra dos 100 Anos, que iniciou do século XIV e durou, na verdade, 116 anos, caracterizando-se por vários conflitos intermitentes com raízes e conquistas diversas, mas que, em suma, opuseram a França à Inglaterra. Já na Idade Moderna, destaca-se na política francesa a dinastia de Valois, que testemunhou o início dos conflitos religiosos que assolaram a França nos anos seguintes, opondo a tradição católica francesa a uma cada vez maior influência protestante. Esses sérios conflitos transformaram a França num dos maiores campos de batalha religiosos da Europa. Esses conflitos espraiou-se, tornou cada vez maior o conflito entre a burguesia de tradição católica e a burguesia protestante. Nesse conflito surge uma nova dinastia, os Bourbon, representados pelo rei Henrique IV. Coroado, representou uma marcante vitória dos protestantes frente aos nobres católicos. O segundo representante da dinastia foi o rei Luís VIII, que fortaleceu a influência do absolutismo através do cardeal Richelieu, personagem que colaborou ativamente para a manutenção de status do rei e da monarquia absoluta. Outro conflito que a França se envolveu nesse período após franceses aos monarcas da Áustria, os Habsburgo austríacos guerrearam contra a França e sua derrota permitiu aos franceses obter consideráveis ganhos financeiros e coloniais. O apogeu do absolutismo, tanto no âmbito político quanto econômico e social, mas sobretudo simbólico, aconteceu sob o governo do rei Luís XIV, nascido e criado para ser rei. O monarca francês reunia em si todas as condições e símbolos que caracterizavam a monarquia, levando a ideia de absolutismo ao extremo e simbolizando isto como nenhum outro tinha como conselheiro o aliado Colbert, personagem importante na monarquia, que desenvolveu o sistema mercantilista, base teórica do desenvolvimento econômico europeu. O ideário econômico adotado pelo absolutismo francês se baseava na ideia da forte intervenção estatal da economia, onde o rei controlava todos os pormenores. O fortalecimento do mercado interno, que garantia o funcionamento efetivo da economia e o abastecimento do país. A manutenção de uma balança comercial favoreceu, reduzindo importações e estimulando a exportação de excedente. O pacto colonial, que deve à França todas as condições para reproduzir
tendo garantido tanto as forças de matéria quanto o mercado consumidor para os produtos franceses. E, finalmente, o largo uso do protecionismo, que visava o fortalecimento interno da economia e a manutenção da competitividade francesa. Em seu governo, Luís XIV reprimiu firmemente a burguesia, impondo limitações e arbitrariedades e perseguiu adversários, prendendo ou mesmo matando. Essa situação, com poder centralizado mão forte do Estado na economia e perseguição religiosa e política, semeou as condições para o nascimento do movimento revolucionário de 1789, a Revolução Francesa, que foi o principal motivo